O tema: não se afaste do evangelho da graça. Não se afaste do evangelho da graça. E os louvores, ao passar os louvores, as letras de louvores, como ele já nos chamava atenção para essa verdade. Então eu lhe peço que por alguns instantes nós iremos estarmos aqui meditando sobre esse texto de Paulo, que é um texto muito, mas muito desafiador. Essa carta de Paulo, meus irmãos, ela é uma carta que ela destoa, ela é diferente da carta que Paulo escreveu, por exemplo, aos nossos irmãos na cidade de Filipos, onde lá em Filipos, ele vai, na sua introdução, Paulo vai dizer assim: irmão filipenses, vocês são os irmãos abençoados, vocês estão desenvolvendo esse evangelho da graça, de fé. Então Paulo trouxe na introdução da sua carta, lá em Efésios 1, de 3 a 6, você vai ver que Paulo vai falar exatamente sobre essa exortação, esse elogio que Paulo dá àquela igreja em Filipenses. Quando nós chegamos na carta de Colossenses, ele também não vai ser diferente, ele vai seguir o mesmo padrão que ele escreveu também para os irmãos de Filipos. E aqui em Colossenses ele vai dizer: vocês são virtuosos, e eu destaco em vocês, irmãos de Colossos, o amor e a esperança. Vale salientar que na igreja em que Paulo estava escrevendo aos irmãos em Colossos, não foi Paulo que tinha fundado aquela igreja. Os estudiosos, os comentaristas dizem que no período que Paulo passou na cidade de Éfeso, que foram aproximadamente 3 anos, lá um irmão chamado Epáfras, ele se dirigiu até a cidade de Éfeso, conheceu Paulo, recebeu o evangelho através de Paulo e voltou para a cidade de Colossos. E quando chega, aquele evangelho que Epáfras levou do homem de Deus chamado Paulo foi tão impactante que uma igreja foi fundada sem ao menos a presença de Paulo ter chegado lá. Mas o evangelho que Paulo estava pregando, Epáfras foi convencido pelo Espírito de tal forma que Epáfras sai na ousadia da palavra de Deus, e quando chega lá em Colossos, Epáfras funda a igreja, e depois chega ao conhecimento de Paulo. Paulo, aqui em Colossos tem uma igreja, que bênção, meus irmãos, que bênção. E quem é o pastor aí? Paulo, o pastor aí é o irmão Epáfras, aquele que esteve contigo lá na cidade de Éfeso. Como foi maravilhoso para aquele pastor, meus irmãos, saber que pregou em uma região que não chegou nem a ir lá, mas a região onde ele foi, teve pessoas convertidas, convencidas pelo Espírito Santo, que esse evangelho ele pegou, botou no coração e foi lá na sua cidade natal, e lá ele pregou o evangelho e nasceu a igreja de Colossos. E aqui, meus irmãos, Paulo escrevendo a essa igreja, Paulo destaca: vocês são virtuosos, o amor e a esperança de vocês é um destaque. Que bênção. Vamos para uma terceira carta. A terceira carta é a primeira carta de Tessalonicenses. Nessa igreja de Tessalônica, nós estudamos aqui que Paulo vai destacar uma coisa que foi tremenda para aquela igreja. Nós dizemos até que iríamos até colocar a igreja de Tessalônica, né? A fé, ele destaca a fé operosa, a dedicação, o amor, a firmeza e a esperança. Essa igreja aqui, meus irmãos, de fato, Paulo, ele faz um destaque, ele coloca em caixa alta as virtudes que aquela igreja sobressai, ao ponto de ele dizer assim que a fé operosa em vocês aí, ela não estão simplesmente localizada na sua congregação, na sua comunidade, mas essa fé operosa, ela tem chegado em várias regiões. Então, meus irmãos, vocês são bênção, continue firme, continue assim. Nós vimos apenas 3 das 13 cartas que Paulo escreveu. Paulo tece esses comentários. Porém, contudo, todavia, aos irmãos da Galácia, infelizmente, Paulo não pôde reportar essas mesmas palavras.
Como contexto histórico, Paulo passou nessa igreja a partir da sua primeira viagem missionária. Paulo sai da cidade de Antioquia da Síria, pega um navio, chega lá na ilha de Chipre. Na ilha de Chipre, ele tem do leste até o oeste, ele desce na cidade de Pafos, desembarca em Pafos, por terra ele faz toda a evangelização até chegar na cidade de Salamina e Pafos, atravessa toda a ilha, de lá ele pega outro navio, sobe ao norte para Pés da Panfilha, de Pés da Panfilha ele chega em outra Antioquia, que agora já não é mais Antioquia da Síria. Depois de Antioquia ele passa na cidade de Filipos, passa em Derbe, passa em Listra, e essa região é a região norte da região da Galácia. Então essa igreja dos Gálatas, ele não está se referindo apenas a uma igreja, mas ele está se referindo à região da Galácia. Alguns comentaristas, ele comentam que Paulo está se referindo ao norte, que hoje é a Turquia, seria o norte da Turquia. Outros comentaristas vão dizer que provavelmente tenha sido ao sul, mas ambos, ele está se referindo aqui, essa carta é uma carta encíclica, uma carta onde Paulo vai trazer instruções, e nessas instruções ele vai trazer a teologia cristológica, a cristologia do Espírito Santo, a cristologia, a teologia da salvação, a teologia que vai nos trazer a teontologia, a doutrina sobre Deus. Então é uma carta doutrinária, ele vai doutrinar aqueles irmãos que estavam ali naquela região. E aqui, Paulo, os irmãos dessa região da Galácia, Paulo passou em sua primeira viagem missionária, e agora, Paulo, quando termina a primeira viagem, volta, vai até Jerusalém, e depois, Paulo diz assim, vamos retornar para a segunda viagem missionária. Acredite-se que aquele concílio que houve lá em Atos 15, concílio de Jerusalém, que foi definido o que era necessário para as igrejas fazerem, acredite-se que Paulo já, quando foi ter com eles, Paulo já tinha levado essas instruções lá de Pedro, de Tiago, daquela reunião do concílio. Mas Paulo ficou sabendo de que alguns judeus, chamados judaizantes, porque eram judeus que eram praticantes, eram judeus que tinham aceitado a fé, porém, continuava com as práticas legalistas, observando dias, observando dietas, observando ritos, e o pior de tudo que o problema não era simplesmente a observação desses princípios, o problema era que eles consideravam como parte complementar à salvação. Então esse conhecimento chegou aos ouvidos de Paulo, e aí comente-se que esses judaizantes chegaram lá na região da Galácia, para essas igrejas que Paulo tinha fundado, e perguntaram: ô irmãos, vocês são homens de fé, aceitaram a fé de Cristo? E os irmãos muito animados: ô glória, chegou um novo pastor aqui, e certamente vai comungar conosco uma palavra de Deus, uma bênção de Deus. E ele disse: olha, e os irmãos responderam: sim, nós somos de Cristo, nós aceitamos a Cristo pela fé. Uma pergunta, meus irmãos, os judaizantes fazendo pergunta para os irmãos, uma pergunta: quem foi que pregou o evangelho aqui para vocês? Aí os irmãos, muito animados, né? Certamente ousados na palavra: foi o pastor Paulo. Pastor Paulo, meus irmãos, nos trouxe aqui uma palavra, alegrou o nosso coração. Olhem, eu estava tão desesperançado da minha vida cristã, da minha fé, mas Paulo nos trouxe uma palavra que a palavra dele nos garante a salvação. A gente crê, a gente recebeu Cristo, o Espírito Santo, olha, uma bênção, uma manifestação, a glória. Aí esse judaizante diz assim, vírgula, mas tem um problema. Aí os irmãos: opa, que é isso? Tem um problema? Se Paulo já trouxe o evangelho? Tem, irmãos. É porque, veja só, Paulo até que, em primeiro lugar, Paulo não era apóstolo, vocês sabem, né? Aí os irmãos: não era apóstolo? Não, Paulo não pertencia aos 12, não. Já sei, é porque vocês estão distantes, vocês não estão lá em Jerusalém, vocês não são, mas assim, a gente que anda em Jerusalém, a gente é transcultural, a gente é um missionário transcultural,
A gente não fica somente local, não. Nós viemos de várias cidades, países. Mas Paulo não é apóstolo. Não se engane. Paulo, ele apenas foi um convertido lá, que se converteu, mas está pregando o evangelho, só que o evangelho de Paulo está incompleto. O evangelho de Paulo não vai lhe garantir uma vida eterna. Aí os irmãos, certamente na igreja agora, circunspectos, perguntaram, mas irmãos, então o que é que a gente tem que fazer para se completar? Aí, meus irmãos, foi onde veio o veneno para desacelerar a fé que aqueles irmãos da igreja da região da Galácia estavam militando. E aí, aqueles homens disseram, olha, para vocês serem de fato salvos, vocês vão precisar de continuar algumas coisas aqui, que eu vou explicar para vocês. Não, mas tenha calma, tranquilize seu coração, que o complemento da sua salvação agora vai estar completa. Primeiro, você não pode deixar de guardar o sábado. Você não pode deixar de cumprir as dietas que está lá na lei de Moisés. Você sabe quem é Moisés? Para os gentios, né? Sabe quem é Moisés? Moisés é o protótipo dos profetas. Moisés foi o homem que Deus falou com ele através da sarça ardente. Moisés foi o homem que viu Deus. Então, aqueles irmãos judaizantes estavam trazendo uma palavra que estava conflitando, estava confrontando, estava desfazendo aquilo que Paulo estava pregando para aqueles irmãos. Já tinha ministrado já para aqueles irmãos. Então vocês, além disso, vocês têm que guardar, olha, festa, vocês não podem deixar de fazer as festas judaicas, lua nova, o jejum, tudo que a lei manda, vocês têm que cumprir. Vocês têm que ser fiel ao que a lei manda. E aí, meus irmãos, eles estavam, na verdade, refutando tudo aquilo que Paulo tinha ensinado àqueles irmãos lá na região da Galácia. Paulo fica sabendo disso, certamente ora com a igreja, ora com os missionários que estavam com ele, e aí Paulo vai partir para a refutação dessas heresias. E aqui, no verso 1 da carta de Gálatas, eu quero que você acompanhe, pode olhar para a sua Bíblia. O verso 1, Paulo vai fazer uma defesa apologética. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo aqui, nesse primeiro verso, meus irmãos, ele está identificando, ele está dizendo para aqueles irmãos lá da Galácia, que o fato dele não ter sido um dos 12 que andou com Cristo, mas a autoridade apostólica que estava sobre ele, não era porque ele tinha recebido um carimbo, um documento, um ofício, lá de Jerusalém, assinado por Pedro, assinado por Marcos, assinado por Tiago, por Alfeu. Não, Paulo não estava de posse de uma carteira, Paulo não estava de posse de um documento oficioso, assinado, não, mas Paulo estava informando para aqueles irmãos, que o chamado apostólico dele, não se deu porque ele foi fazer um curso de teologia lá em Jerusalém, porque ele fez um pós-doutorado aos pés de Gamaliel, porque ele pertencia a uma seita dos fariseus, porque ele pertencia à elite sábia, os doutos que existiam naquela época. Paulo disse, nada disso, mas o meu chamado apostólico, a minha chamada, o meu legado de estar aqui escrevendo para vocês, o fato de eu ter saído lá de Jerusalém e feito essas viagens, chegado até a de vocês, não foi porque eu recebi a missão de um homem, mas eu recebi a missão do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo tinha essa certeza de que o seu chamado não foi por imposição dos irmãos, dos apóstolos, embora todos eles que foram chamados, foram grandes homens de Deus, foram homens que foram sacrificados, foram homens que foram
mortos por causa da palavra de Deus, mas Paulo está dizendo, foi Deus. Foi Deus que me chamou. E porque Deus me chamou, eu consigo suportar pedras para pregar esse evangelho para vocês. Porque Deus me chamou, eu fui apedrejado lá na cidade de Listra, fui espancado, ao ponto de dizerem assim, deixa ele que ele já está morto. Pegaram o corpo de Paulo e jogaram fora da cidade. E Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, é por isso que eu consigo suportar tudo isso, porque eu sei em quem tenho crido, porque eu sei quem foi que me chamou para esse evangelho, porque eu sei a mensagem que eu estou pregando, porque eu sei o evangelho que eu estou vivendo. Paulo então refuta, meus irmãos, Paulo refuta aqueles irmãos que estavam mudando para outro evangelho, mas ele começa dizendo, não pense que o que eu falo, que o que eu prego, que o que eu ensino, ele vem de mim, mas vem do próprio Jesus Cristo, a esse ressuscitado, a esse que vive, a esse que é glorioso, a esse que é poderoso, a esse que nas minhas fraquezas, ele tem me socorrido, ele tem me mandado o seu anjo tem dito, Paulo, ergue-te, levanta-te, fala e não te cales, eu não quero você sentado, Paulo, tem uma mensagem de salvação para você pregar, Paulo, você precisa, Paulo, se levantar. E Paulo vai dizer que, por vezes, meus irmãos, Paulo baixou a cabeça e disse, Senhor, eu vou parar. É difícil demais esse evangelho. É pesaroso. Meus irmãos, como dói muitas vezes esse evangelho. Como muitas vezes dá vontade de desistir. Como muitas vezes dá vontade de parar. Mas o Senhor diz para nós, continue. Não pare, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à luta que você está passando, continue firme. Você vai ver que vai valer a pena. Vai valer a pena. Não é em vão essa sua luta, não é em vão essas dificuldades que você enfrenta. Seja firme, continue firme, forte. No final da vida, quando nós chegarmos diante do trono branco, Ele vai olhar para cada um de nós, Ele vai olhar para nós e vai dizer: filho, filha, tudo aquilo que você ouviu enquanto você estava lá na terra, não foi um conto, não foi uma mensagem feita, produzida por coração de homens. Eu de fato fui à cruz. Agora, deixa eu lhe mostrar minha mão, deixa eu lhe mostrar o meu lado, onde foi cravado por uma flecha. Deixa eu lhe mostrar, olhe para minha fronte, está aqui, foi o que eu passei por vocês, por você. Mas agora, você está vendo, e agora você vai receber o seu galardão. Agora você vai estar aqui comigo para sempre. Você vai viver agora eternamente com o Senhor. Então, meus irmãos, vai valer a pena. Esse foi o verso 1. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Eu não recebi esse evangelho de homens, mas eu recebi do próprio Cristo. Verso 2:
e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo encerra a sua introdução, a sua fala muito sucinta, muito rápida. E aí agora Paulo vai iniciar no verso 6, falando da perplexidade que ele se encontrava, em saber que ele deixou uma igreja ativa, uma igreja militante, uma igreja firme, uma igreja que estava vivendo o Evangelho, mas de repente, essa igreja começou a desacelerar no espaço em que ela estava caminhando. A notícia, a informação desses judaizantes fizeram com que os irmãos desacelerassem, desanimassem da fé, ficassem apáticos espiritual, desnutridos espiritualmente. E Paulo então vai dizer no verso 6: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Meus irmãos, é muito difícil nós estarmos numa igreja, para nós pastores que ensinamos, que pregamos, líderes, é muito difícil para nós quando a gente trabalha, labuta em cima de estudos, em preparação, de discipulado, de estudo, de leitura, de pregação e tudo, e se esforça, como Paulo aqui se esforçou. Ele vai dizer até o ponto que ele engravidou. Para as mulheres que são mães que estão aqui, sabem muito bem que o processo da gravidez não é um processo fácil, e para uns que desenvolvem algumas patologias durante a gestação, devido à alteração hormonal que acontece em todo o seu corpo, a mulher sabe que uma gravidez não é fácil. E Paulo disse: eu engravidei de vocês, eu estive durante 9 meses sofrendo por causa de vocês, e agora que vocês nascem, agora que vocês já estão grandinhos, vocês agora estão querendo se desviar do evangelho da graça que eu ensinei a vocês. Como é duro para um pastor, como é duro, meus irmãos, a gente ensinar essa verdade, essa palavra, e as pessoas estarem se esquivando para um lado, se esquivando para outro, fugindo da verdade, porque esse evangelho que nós pregamos aqui não é outro evangelho, é o próprio evangelho que Paulo pregou. Mas Paulo já nos advertiu. Cadê o pastor Bernardo? Deixa eu olhar para ele. Pastor Bernardo, Paulo já nos advertiu, dizendo assim: meus irmãos, chegarão dias em que as pessoas terão comichão nos ouvidos, e eles não vão querer mais ouvir a palavra onde contém a sã doutrina. Eles vão escaparem, eles vão fugirem, mas eles não vão se expor às verdades das sagradas escrituras. E há alguém que diga assim: mas Paulo era tão incisivo, Paulo era tão firme, será que Paulo não poderia atenuar as suas palavras? Será que Paulo não poderia pegar o evangelho que ele tinha recebido de Cristo e dar um jeitinho, quem sabe dar uma flexibilidadezinha nesse evangelho, para que os irmãos, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: pesa sobre os nossos ombros quando nós viemos dar uma aula de discipulado para vocês, pesa sobre os nossos ombros quando a gente está no estudo da preparação de um sermão, de um estudo bíblico, de uma pregação, pesa sobre nossos ombros a responsabilidade de dizer que a centralidade do evangelho, em primeiro lugar, é a glória de Deus, que a base do evangelho é a salvação em Cristo Jesus,
e que o Consolador que está conosco hoje em terra, vivendo em nossas vidas, é o Espírito Santo. A doutrina da Trindade pesa sobre nós, nós não devemos nos desviar dessa verdade. E aqui Paulo, meus irmãos, não poderia falar outras palavras para esses irmãos da Galácia que estavam se desviando da verdade, a não ser o que ele está dizendo aqui. Eu estou admirado com vocês. Por que é que vocês tão depressa estão fugindo de um evangelho, estão fugindo dessa graça de Deus? Eu vou dar uma acelerada, que eu quero ir para a parte que Paulo vai refutar esses irmãos. Paulo vai refutar ele. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Dê uma olhada na sua Bíblia. Gálatas 4, 5. Mas quando chegou a plenitude, perdão, o 5, eu iniciei o 4, 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo está dizendo assim, esse evangelho, a nossa filiação com Cristo, ele veio para nos resgatar, para nos tirar da lei, porque os judaizantes ensinavam que tinham que cumprir a lei, obedecer a lei, mas Paulo disse, nós já não estamos mais debaixo da lei, porque Cristo, ele já nos tirou do império das trevas, ele já nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então agora a gente não tem que estar mais sobre rudimentos de homens, a gente não tem que estar mais debaixo de doutrina de homens. E quando ele escreve para os irmãos em Colossos, ele vai dizer assim, irmãos, se vocês já ressuscitaram com Cristo, se vocês já são nova criatura, se vocês já passaram pelo novo nascimento, por que é que vocês ainda se submetem a ordens de homens, a orientações, a doutrina, a ensino, a dogmas, dizendo, não coma, não vista, não pode, não beba, porque havia uma dieta restrita para ser observada, que quem não observasse, para eles não tinham salvação, porque estavam quebrando o mandamento da lei, ao ponto de quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim, vocês estão discutindo, porque um que come carne, despreza o que come verdura e frutas, aquele que come verdura e fruta, está desprezando o que come carne. E Paulo disse, vocês ainda estão na época do pai da Gogo, vocês ainda estão vivendo debaixo da lei, e o pai da Gogo era aquele senhor, por isso que vem de pedagogia, né? Era aquele senhor que tinha o seu escravo, um escravo que sabia ler, instruído, pegava então a criança do senhor, e pegava aquele escravo específico e dizia assim, olha, você vai acompanhar o meu filho de idade do menor até ele se tornar maior. Quando ele se tornar maior, você está desobrigado de ser o tutor dele, de ser o orientador dele. Então você está desobrigado. E aí Paulo está dizendo assim, vocês que já deveriam estar na maior idade, vocês já deveriam estar assim, já liberto desse tutor, para dizer a vocês o que tem que fazer, o que não tem que fazer, porque era isso que o tutor fazia. A criança ia fazer alguma coisa errada, o tutor não deixava, iria de repente se acidentar, ele impedia do acidente, porque o senhor, o dono, iria cobrar desse tutor o que acontecer, responsabilizar pelo que acontecesse com aquela criança. Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês que já foram resgatados da lei, vocês estão voltando para a lei, vocês estão vivendo agora debaixo de um jugo que Cristo já vos libertou. E Paulo fica muito bravo com isso. O segundo texto, nessa refutação de Paulo, eu vou ler com vocês, é Gálatas 4, verso 10 e o verso 11. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Vocês guardando esses ritos, essas observâncias da lei,
eu estou temeroso, meus irmãos. Eu estou perplexo de que todo o trabalho, todo o sofrimento, noites, navios afundando, tendo que fugir, tendo que nadar, de tanta coisa que me ocorreram, eu estou com medo de que tudo aquilo que eu sofri tenha sido agora debalde, tenha sido em vão, porque vocês estão deixando esse evangelho da graça e voltando para se subjugar ao mandamento da lei. Então Paulo diz estar receoso, e a nossa preocupação como pastor, meus irmãos, às vezes pesa, às vezes a gente fica receoso. Será que os irmãos estão entendendo? Será que os irmãos estão entendendo que esse evangelho que a gente está pregando, que nós estamos pregando, não é um evangelho, não é um evangelho produzido no coração do pastor, não é um evangelho produzido em nosso coração, mas é um evangelho, que é produzido e é extraído diretamente dessa palavra. É um evangelho, meus irmãos, que não é feito uma exegese, mas é trabalhado, antes de tudo, uma exegese. Na exegese, o leitor, ele pega as suas convicções, o seu entendimento e aplica no texto. Ele já vai para o texto com as convicções. Não adianta o texto falar o que ele quiser e nem querer informar, trazer informação aquilo que o texto real, aquilo que o autor inicial teve a intenção de dizer, mas ele já vem com as convicções dele já construída, e ele adiciona no texto. Porém, a exegese a gente faz feito no interior, antigamente, na cacimba. Quem é mais antigo que sabe, na cacimba a gente ia chega na cacimba, tem uma corda e um balde, aí a gente descia aquele balde na água, de lado do balde tem um pêndulo, uma pedrazinha que é para poder inclinar o lado do balde. Quando se deita esse pêndulo, o balde afunda, enche-se de água e a gente puxa. Então, na exegese, a gente faz isso dessa forma, a gente extrai o que está no texto, o que o texto bíblico, o que o autor original quis falar sobre o texto. É diferente da exegese. Então, enquanto nós estamos trabalhando dessa forma, e muitas vezes a gente vê em nossos dias, em nossa igreja, muitas vezes as pessoas querendo escorregar, querendo, e até fazendo, na verdade, fugindo dessas verdades que não pertencem a nós, mas ela é diretamente de Deus. Então, aquilo que os irmãos de Tessalônica falaram, eu gosto sempre de repetir, porque é o que nós precisamos fazer quando a gente é exposto à palavra de Deus, a esse evangelho da graça. Entender que a mensagem não é do pregador, mas a mensagem é de Deus, ao ponto dos irmãos dizerem, de Paulo dizer para aqueles irmãos: vocês entenderam o que eu ensinei para vocês, que aquilo que eu doutrinei em vocês, aquilo que eu ensinei a vocês, não foi palavra minha, mas foi palavra de Deus. Embora o próprio Paulo vai dizer assim, aquilo lá em 1 Coríntios 11, ele vai dizer, aquilo que eu recebi do Senhor, foi aquilo que eu vos entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos. Mas se você observar lá no início do verso, ele vai dizer, aquilo que eu recebi do Senhor. Então essa palavra que é pregada aqui nesse púlpito, meus irmãos, não é uma palavra que vem produzida por nós, mas é aquilo que Deus traz em sua palavra em nossos corações. Louvado seja Deus. Gálatas 5:16 a 24, para a gente concluir. Ele nos diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne,
porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas sejam guiados pelo Espírito. Vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisão e facção, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui Paulo faz uma série de advertência acerca daqueles irmãos. E o verso 22, ele vai continuar dizendo: mas, agora uma conjunção, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. O 25, vamos concluir. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Está aqui, meus irmãos, instrução que Paulo falou aos irmãos da Galácia, e que nos é alimento nutricional, que é alimento que nos desvia do mal e que nos garante a salvação através da palavra do Senhor. Como conclusão, número 1, cuidado para não ser influenciado por outro evangelho. 2, não tente alcançar a salvação pelas obras da lei. 3, não retornar à escravidão espiritual. E por último, busque uma vida de santidade, busque uma vida espiritual, pois só assim, meus irmãos, aqueles irmãos da Galácia, eles poderiam de fato ter a sua salvação, mas não era uma salvação incompleta como os judaizantes disseram, mas era uma salvação completa, era uma salvação total. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Querido e amado Deus, a tua igreja que se encontra aqui, Maria Farinha, aqui na Paróquia Galileia, ela tem ouvido e sido instruídas nas tuas verdades, na tua palavra, nesse evangelho da graça, mesmo não sendo de graça, mas é o evangelho da graça. Não é de graça porque o Senhor pagou um alto preço lá naquela cruz. Muito pelo contrário, nós fomos comprados por um grande valor, que foi a tua morte. Senhor, que a tua igreja ela não possa ser iludida, enfeitiçada ou ludibriada por um evangelho que não seja esse evangelho. E como Paulo refutou, dizendo: ainda que venha um anjo pregar outro evangelho, que não seja esse que eu ensinei, ele seja anátema, ele seja amaldiçoado, ele seja desconsiderado, ele não seja levado como relevância. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada. Ergue a cabeça daqueles que estão desanimados, levanta aquele que está abatido, dá força àquele que está ferido, cura, mas nos coloque de pé nessa fileira celestial, que militamos, Senhor, como um bom soldado, combatendo um bom combate, estando, Pai, disposto para te servir
para dizer: Senhor, apesar dos pesares, nós iremos continuar, nós não iremos desacelerar nossa marcha, nós não iremos olhar para trás, nós não iremos ficar estático, mas nós iremos continuar firme olhando para Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa cada irmão aqui nesta manhã, usa cada irmã, Senhor. Todo aquele que aqui chegou, eles sejam revestidos pelo Teu poder, que o Teu Espírito Santo encha-os com a Tua graça, de maneira, Senhor, que no abrir e fechar dos seus lábios possam sair essa palavra de graça e de verdade, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.